os países desenvolvidos foram pioneiros na Revolução Industrial, iniciada ainda no século XVIII na Inglaterra e, posteriormente, sendo expandida pelos países da Europa e do Hemisfério Norte. Devido a esse pioneirismo na indústria, somando-se também a outros fatores que veremos a seguir, os países desenvolvidos, de uma certa forma, possuem uma distribuição de terra mais equitativa, né? É uma distribuição mais igualitária, já que, historicamente, eles passaram por um processo de reforma agrária. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por volta do século XIX, foi introduzido o Homestead Act, a lei de terras que determinava, dentre outras coisas, a distribuição de terras aos pequenos e médios produtores. Vale destacar também que os países mais desenvolvidos atualmente possuem um apoio técnico a esses agricultores e um apoio financeiro, né, subsidiados aí pelos governos, né? Aliás, muitos países subdesenvolvidos culpam os países mais ricos de um certo protecionismo econômico pelos governos, já que essa agricultura, essa produção pecuária são mais protegidas pelo Estado. Então, a agricultura e a pecuária intensiva, elas se utilizam normalmente de inovações tecnológicas, o uso de agrotóxicos, fertilizantes, técnicas de correção e melhoramento dos solos, né, na sua conservação, vão possibilitar também um rendimento maior de produtividade, né? A aplicação da biotecnologia, índices de mecanização, né? Assim como também a utilização de uma pequena parcela da mão de obra que é empregada no setor primário da economia, devido principalmente à elevada mecanização do campo. Normalmente, a mão de obra utilizada é uma mão de obra mais qualificada, sobretudo em algumas funções, como profissionais que normalmente têm uma remuneração mais elevada e também eles possuem aí um grau de especialidade num determinado segmento da produção. Vale dizer também que o uso intensivo de máquinas, conforme falamos anteriormente, ele tem um caráter empresarial voltado para uma elevada produtividade. Esse tipo de agricultura funciona como uma empresa, né, gerenciada, uma produção destinada tanto para o mercado externo, né, voltada para a exportação, como também para o mercado interno, já que os países mais ricos, mais desenvolvidos, possuem um forte mercado consumidor. O mercado interno desses países aí são mercados aí que têm um grande consumo, né? Tem uma grande demanda por consumo de produtos, né, de gêneros alimentícios. Em contrapartida, os países subdesenvolvidos, que normalmente dependem da exportação agrícola, eles acabam, às vezes, tendo problemas, né, na sua exportação, já que esses países, pelo fato do seu elevado protecionismo, eles impõem barreiras fitossanitárias, barreiras zoossanitárias, né, muito rigorosas, né, o controle da fiscalização da higiene, enfim, isso tudo passa por um processo que dificulta a entrada de produtos estrangeiros dentro desses países mais desenvolvidos. Vale dizer também o caso dos Estados Unidos e Japão, União Europeia, são os principais centros agrários do mundo. Os Estados Unidos e a União Europeia, eles possuem uma grande disponibilidade de terras agricultáveis, em geral, um território vasto, né? Assim como também as zonas climáticas em que eles se localizam, né? Clima temperado ou subtropical, ele possui uma distribuição de chuvas, né, ao longo do ano que vão possibilitar o plantio de diferentes culturas agrícolas, assim como também os bons solos aí, que aliados aos incrementos tecnológicos vão garantir um rendimento agrícola muito bom. No caso dos Estados Unidos, a característica do espaço agrário ela é bastante distribuída, aí, cerca de 66% do território estadunidense ele é caracterizado por zonas agricultáveis. Então, esses belts americanos, né, esses cinturões agropecuários, são zonas em diferentes áreas aí que vão cultivar um determinado produto. A União Europeia, por outro lado, é um bloco econômico aí constituído atualmente por 27 países, né? Foi introduzida uma política agrícola comum a todos os países, que é um conjunto de medidas aí adotados para implantar, para ampliar o mercado agrícola, privilegiando a produção interna, ou seja, dentro dos países da União Europeia. Então, o mercado interno assegura aí a produção agrícola, né, devido ao elevado mercado consumidor, o forte poder aquisitivo geral dos países da zona do euro, sobretudo.
E o Japão, por sua vez, devido às características físicas desse território, né, a escassez de terras cultiváveis, né, já que o Japão é um território localizado numa zona de encontro de placas tectônicas, ele possui um relevo que dificulta a ocupação humana de uma certa forma, como também o desenvolvimento de áreas agrícolas, né, já que é um relevo montanhoso e os solos bastante rochosos. Então, as terras cultiváveis são muito pequenas, muito escassas ali, que normalmente são utilizadas mais na risicultura, no cultivo do arroz, por exemplo, né? Assim como também uma escassez de mão de obra, já que a maior parte da população do Japão está concentrada em áreas urbanas, né? A agricultura ela é empregada, por conta disso, com um grande uso de tecnologia, né? O uso de drones, de robôs, né? Na chamada agrotecnologia, né? Ela tem um aumento na produção, no monitoramento e na manutenção da lavoura, né? Ou seja, com técnicas que vão possibilitar aí o melhoramento do solo, né? Uma conservação do solo maior, né? Mesmo sem o uso de terras ou mesmo em áreas de acesso limitado à água, né? A escassez de água doce, de uma certa forma, o Japão ele consegue suprir com um elevado grau de tecnologia essa produção agrícola como um todo. Ok, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até lá.